falar um pouquinho sobre trabalho mecânico. Vamos imaginar aqui que eu tenho esse bloco, certo? E eu tenho uma força F aplicada em cima desse bloco que desloca ele a uma distância d. Legal? Essa força F, ela vai aumentando a velocidade desse bloco durante a distância d, correto? Ou seja, a força ela entrega uma certa energia a esse bloco durante esse percurso. Mesma coisa se acontecesse ao contrário. Imagina que esse bloquinho está deslocando para a direita, nessa direção da distância, e tem uma força contra a direção. Ou seja, a força está tirando energia desse bloco. E é isso que o trabalho nos entrega. É uma grandeza que ela mede a energia que uma força F dá ou tira de um corpo, que no nosso caso é o bloco. Legal? Então, para termos uma ideia melhor do que é esse trabalho, vamos equacionar essa definição. Equacionando a definição, nós temos o trabalho como a força vezes a distância que o corpo percorreu. Legal? Logo depois eu vou falar para vocês por que temos esse sinal negativo e o positivo, legal? Mas em geral, no sistema de unidades, nós usamos a distância normalmente, né, em metros, legal? A força normalmente ela é em newtons e o trabalho normalmente é em joules, que é a mesma coisa que newton vezes metro, beleza? Essa fórmula ela é utilizada quando a força é constante. Tranquilo? Legal. Em relação ao sinal, nós podemos dizer o seguinte. Quando a força F está no mesmo sentido da direção D, nós temos que o sinal é positivo. Quando temos a força no sentido contrário ao deslocamento D, temos que o sinal da força negativo. Legal? Vamos para o primeiro exemplo aqui. No primeiro exemplo, nós temos uma força de 10 newtons sendo aplicada no bloco, deslocando ele numa distância de 2 metros. Vamos calcular o trabalho em cima disso. O trabalho, nesse caso, será 10 newtons vezes os 2 metros. Legal? Teremos um trabalho de 20 newton-metro. E o sinal desse trabalho? Olhando pela definição aqui, nesse caso, a força ela está na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Portanto, sinal positivo. A força tem o sinal positivo. Beleza? Agora, já no segundo exemplo, nós temos uma força de 3 newtons no sentido oposto ao deslocamento de 2 metros. Legal? Essa força está tirando energia desse bloco e a força de 10 está entregando energia ao bloco. Portanto, temos um trabalho de 3 newtons vezes 2 metros, que seria a distância. Legal? O sinal, nesse caso, pela definição, como a força ela está no sentido oposto ao deslocamento, temos um sinal negativo. Portanto, o nosso trabalho, nesse caso, será menos 6 newton-metro. Eu preciso te perguntar sobre o trabalho total. No caso, vamos dar um exemplo aqui desse sisteminha. Temos uma força de 10 newtons sendo aplicada no bloco no sentido da direção do deslocamento e temos uma força de 3 newtons contrária a esse deslocamento. Legal? Então vamos ter aqui o trabalho total, ele é o trabalho exercido pela força 1, mais o trabalho exercido pela força 2, mais o trabalho exercido pela força N, que é independente de quantas forças você tenha nesse sistema. No caso do nosso sistema aqui, vamos ter então o trabalho total sendo como 20 newton-metros menos 6 newton-metro. Legal?
Esse mais 20 Nm, ele é devido à força de 10 newtons. E o menos 6 é devido à força de 3 newtons, que retira essa energia do bloco. Um resultado final de mais 14 Nm, que também pode ser escrito como Joule. Tranquilo? Quando a força, pessoal, ela está inclinada, no caso aqui do nosso exemplo, temos essa força F, ela está deslocada em relação ao eixo X e ao eixo Y. Legal? Devemos saber que essa força inclinada ela tem uma parcela no eixo horizontal e uma parcela no eixo vertical. Podemos chamar de força horizontal e, no caso aqui, força vertical. Legal? Nesse caso, pessoal, como o bloco está se deslocando pela distância d aqui, o que nos importa é somente a parcela horizontal. Então, a fórmula do trabalho ela passa a ser: trabalho é igual a força horizontal vezes a distância. Sabemos que essa força horizontal ela pode ser escrita como força horizontal é igual a força F vezes o cosseno do ângulo θ, que é esse ângulo aqui. Legal? Portanto, temos a fórmula como F, que é a força, vezes a distância, vezes o cosseno de θ. Nesse caso, pessoal, essa fórmula você não precisa definir um sinal para a força, porque o sinal da força o cosseno que vai entregar, dependendo do ângulo θ que essa força estiver deslocada. Legal? Fazer um exemplo numérico aqui, né, pessoal? Com esses dados aqui, ó, a força F sendo 10 newtons, a distância percorrida pelo bloco sendo 2 e o ângulo θ 180 graus. Beleza? Temos aí que a fórmula do trabalho ficou força vezes a distância vezes o cosseno θ. Legal? Então, o trabalho fica 10 newtons vezes a distância de 2 metros vezes o cosseno de θ, que no caso seria o cosseno de 180 graus. Legal? Trabalho seria igual a 20 newton-metros vezes... Pessoal, qual que é o cosseno de 180 graus? É menos 1, ok? Então, menos 1. Trabalho será menos 20 newton-metros ou joules. Então, pessoal, aqui podemos ver que o sinal ele vem do cosseno do ângulo. Nesse caso, 180 graus menos 1, o trabalho fica negativo. Tranquilo? E isso vai de acordo com o que a gente explicou antes. 180 graus em relação a esse eixo estaria mais ou menos aqui, certo? A força ela estaria para cá, ó. Ó a força para cá, certo? Ela não está deslocando para a direita e a força está para a esquerda. Se a força está diferente do sentido do deslocamento, está oposto ao sentido do deslocamento, o que acontece? O sinal fica negativo, tranquilo? Porém, aqui o negativo veio do cosseno de 180.